Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h03 em Manaus. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, novos diálogos mostram Moro interferindo na negociação de delação. PSB e PDT punem deputados que votaram a favor da Previdência. Incêndio criminoso deixa mortos em estúdio de TV no Japão. Frente Parlamentar vai discutir inovações para a Zona Franca de Manaus. DENIT realiza fiscalização educativa de pesagem na BR-319 no Amazonas. Prazo para entrega de documentação do Bolsa Idiomas termina nesta quinta-feira. Homem é encontrado com golpe de teçado no pescoço e esfaqueado na cabeça. Palmeiras e Flamengo são eliminados da Copa do Brasil. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Operação Lava Jato, novos diálogos mostram Moro interferindo na negociação de delação. Daniel Fagundes. Novas mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil, em parceria com a Folha de São Paulo, revelam que o então juiz federal Sérgio Moro interferiu nas negociações das delações de 2 executivos da construtora Camargo Correia. Segundo uma conversa ocorrida em 2015 entre os procuradores da Operação Lava Jato, Moro teria avisado a eles que só homologaria as delações se a pena proposta aos executivos incluísse pelo menos 1 ano de prisão em regime fechado. Com isso, Moro estaria violando a Lei das Organizações Criminosas. Decretada em 2013, a norma definiu que juízes devem se manter distantes das negociações e têm como obrigação apenas a verificação da legalidade dos acordos após sua assinatura. O objetivo é garantir a imparcialidade na avaliação dos magistrados. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Obrigado, Daniel Fagundes. Agora são 9h06. Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, mostra que 64,9% da população discorda da nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro disse na última quinta-feira que pretende indicar o seu filho para o cargo. No entanto, apenas 28,7% dos brasileiros concordam com a iniciativa. Outros 6,5% não souberam responder. E o PSB e PDT punem deputados que votaram a favor da Previdência. Yuri Hudson. Os partidos de esquerda que tiveram dissidentes e entregaram quase 20 votos para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara começaram a punir os deputados chamados de infiéis. PDT e PSB fizeram reuniões ao longo desta semana para abrir processos contra os parlamentares que votaram favoráveis à proposta apresentada pelo governo de Jair Bolsonaro e modificada no Congresso. Nesta quarta-feira, o presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou que os 8 parlamentares da sigla que votaram a favor da reforma tiveram as atividades partidárias suspensas, ou seja, não podem participar de atos ou representar o partido.
A deputada Tabata do Amaral foi vista como o pivô do racha na esquerda, ao anunciar que votaria pela reforma da Previdência, mesmo sendo ameaçada de expulsão do PDT. Apesar disso, o presidente da sigla acredita que os deputados infiéis podem voltar a serem fiéis e então votar contra a reforma no segundo turno. E nós acreditamos que o ser humano é o único ser vivo capaz de evoluir. Quem sabe alguns evoluem e voltem atrás e votem com o partido. No PDT, 8 deputados votaram contra a orientação do partido e favoráveis à reforma. No PSB, o número foi ainda maior. 11 deputados da sigla deram votos pela aprovação das mudanças na Previdência. O presidente da sigla, Carlos Siqueira, já afirmou que o partido não deve titubear e que o importante não é a quantidade, mas coesão, qualidade e identidade clara do PSB. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. 9h09. O mundo agora. O destaque do Giro Internacional de Notícias é o incêndio criminoso que deixou mortos em estúdio de TV no Japão. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Em destaque nesta quinta-feira, 18 de julho, um incêndio criminoso em um estúdio de produção de séries para televisão em Kyoto, no oeste do Japão, deixou ao menos 24 mortos e dezenas de feridos. A polícia suspeita que um homem jogou um líquido inflamável no edifício. O suspeito tem cerca de 40 anos, ficou ferido e estaria hospitalizado sob vigilância policial. O premier do Japão, Shinzo Abe, fala em horrível tragédia. Na Guiana Francesa, 3 soldados morreram acidentalmente e um quarto militar ficou gravemente ferido em uma operação do exército francês contra um garimpo ilegal de ouro. Os militares morreram devido à deflagração de explosivos que eles tentavam posicionar para destruir equipamentos usados pelos garimpeiros clandestinos. O Sindicato de Trabalhadores do Gás do Uruguai suspendeu a greve que fazia há 37 dias, após o anúncio de um acordo. A Petrobras vai se retirar do país e o governo uruguaio vai assumir temporariamente o serviço de distribuição, evitando demissões. O presidente americano Donald Trump retomou as viagens de campanha com uma visita na noite de quarta-feira à Carolina do Norte. Ele voltou a atacar as deputadas democratas progressistas, dizendo que elas querem destruir a Constituição e os valores do país. A Câmara de Representantes votou ontem pela primeira vez um pedido de destituição de Trump, mas o projeto foi rejeitado por 332 deputados. Apenas 95 votaram a favor, uma derrota reveladora das divisões no campo democrata. A alemã Carola Rackete, capitã do navio humanitário Sea-Watch, comparece nesta quinta-feira a uma audiência com procuradores de Agrigento, na Sicília. Ela é acusada pelo número 2 do governo italiano, o populista Matteo Salvini, de ajudar a imigração clandestina, depois de ter ancorado seu navio à força na ilha de Lampedusa para desembarcar um grupo de imigrantes resgatados no Mediterrâneo. O executivo franco-libanês brasileiro Carlos Gones, presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, abriu um processo contra as 2 montadoras japonesas em Amsterdã por demissão abusiva. Segundo o jornal francês Le Figaro, Gones reclama 15 milhões de euros de indenização. O executivo cumpre prisão domiciliar em Tóquio, enquanto aguarda seu processo previsto para o início do ano que vem no Japão. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco você vai conferir que DENIT realiza fiscalização de pesagem na BR-319. E ainda tem os gols da Copa do Brasil com as eliminações do Flamengo e do Palmeiras. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo.
Boas Novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieda informa a hora certa. 9h12. Boas Novas FM. A Prefeitura está oferecendo um novo serviço, a coleta agendada de grandes objetos. Ela é gratuita e recolhe móveis e eletrodomésticos onde você estiver. É muito simples. Envie um WhatsApp para 984159563. Faça seu cadastro. Envie uma foto e informações do objeto. Nós vamos agendar o dia e horário da coleta. Pronto, você está contribuindo para uma cidade mais bonita e sustentável. Prefeitura de Manaus. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato, não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! O Amazonas merece saber. Os governos passados deixaram mais de 3 bilhões em dívidas. Há 6 meses, o atual governo vem diminuindo gastos e adotando medidas firmes para equilibrar despesas e receitas. Após recomendação do Tribunal de Contas do Estado, governo e Assembleia Legislativa aprovaram medidas que permitem um equilíbrio fiscal, garantindo o pagamento em dia dos salários de servidores e a manutenção de serviços essenciais como saúde, segurança e educação. Sem o equilíbrio, salários atrasariam e serviços seriam interrompidos. As medidas não afetam os acordos firmados em 2019. Só este ano, 67 mil servidores da educação, saúde e segurança tiveram reposições salariais, promoções e escalonamento, resultando em mais de 40% de aumento. O governo do Amazonas trabalha para retomar o equilíbrio das contas o mais rápido possível, honrando direitos e mantendo serviços. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 18 de julho de 2019. 56 cadeiras de rodas foram entregues às unidades básicas de saúde que cuidam das pessoas com obesidade. As cadeiras vieram por emenda do Parlamento Federal e vão ser usadas para facilitar a locomoção dos usuários durante o atendimento. De janeiro a maio, Manaus teve baixa procura por vacinas essenciais para crianças de até 12 meses. Pais, mães ou responsáveis devem manter em dia a vacinação para garantir a saúde dos filhos. O programa Requalifica chegou ao Novo Aleixo, onde 4 quilômetros de vias da comunidade Mutirão recebem novo asfalto. Das 180 ruas que devem ser beneficiadas, 80 já estão concluídas. Beneficiários do Bolsa Família e da Tarifa Social de Energia Elétrica com cadastro vencido devem atualizar as informações no CAD único. O processo é feito na Semasc ou nos CRAS até 16 de agosto. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. De volta com Rádio Notícias e agora nos destaques locais, os 3.012 classificados na segunda chamada do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus têm até às 17 horas desta quinta-feira para entregar a documentação exigida do edital e garantir a bolsa. Os documentos estão sendo recebidos na sede da ESP, Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, na Avenida Professor Newton Lins, no Bloco D,
Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. A lista completa da documentação necessária pode ser consultada no edital do processo seletivo, disponível no portal da ESP. Estão entre as solicitações documentos pessoais, comprovantes de renda, comprovante de residência e declaração de renda familiar. O Bolsa Idiomas é voltado para pessoas de baixa renda residentes em Manaus. 9h18, parlamentares da Câmara Municipal de Manaus oficializaram nesta quarta-feira, na sede do Parlamento Municipal, apoio à Frente Parlamentar do Polo Tecnológico de Manaus durante tribuna popular de apresentação da proposta a parlamentares, instituições acadêmicas e empresas privadas. A frente visa debater alternativas ao modelo do Polo Industrial de Manaus, sem deixar de lado o atual modelo econômico. Entre os vereadores que aderiram à proposta está o próprio presidente da CMM, vereador Joelson Silva. Joelson destacou que a iniciativa é um tema inovador para alavancar uma nova matriz econômica na geração de emprego e renda em Manaus, além de promover debates, integração e cooperação técnica e científica entre atores da cadeia produtiva da indústria e de inovação tecnológica com o parlamento. E a CEINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura, concluiu a obra de drenagem que estava em andamento desde o último dia 10 de junho no cruzamento das avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henrique, nas proximidades do Detran. Com a conclusão, o tráfego de veículos foi liberado no local. As obras do Anel Sul continuam com a realização dos serviços de reforço e base de aplicação de revestimento asfáltico em trecho da pista da esquerda da Estrada do Tarumã, no trecho compreendido entre a Ponte do Tarumã e a Avenida Torquato Tapajós, com os veículos trafegando pela pista da direita nos dois sentidos. O secretário da CEINFRA, Carlos Henrique Lima, disse que foi cumprido o cronograma que havia sido estabelecido e está em andamento com outras frentes de trabalho no anel. 9h19, motoristas que trafegarem pela rodovia federal BR-319 no Amazonas devem cruzar com a fiscalização de restrição de peso do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a partir desta quinta-feira. A equipe da Superintendência Local da Autarquia fará uma campanha educativa até 26 de julho, sem aplicar penalidades, somente para conscientizar condutores de veículos sobre a importância de cumprir a legislação. Após o período educativo, a fiscalização de peso com a aplicação de penalidade será realizada de forma contínua e a primeira operação será de 29 a 31 de julho, com apoio da Polícia Federal. O objetivo é garantir a segurança na trafegabilidade de veículos, passageiros e cargas e evitar também a deterioração da rodovia federal, que é um importante trecho de ligação rodoviária com o restante do Brasil. Agora são 9h20 e a Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quarta-feira que foi suspenso o processo seletivo simplificado pelo qual seriam contratados por um ano 75 profissionais de saúde. A decisão considera o decreto que criou o programa Responsabilidade com Manaus, anunciado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto em 1º de julho, e que deve reduzir os custos da administração municipal entre agosto de 2019 a julho de 2020. A seleção contemplava cargos de médico clínico geral, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal e técnico em patologia clínica. A Censa informou que vai realizar o remanejamento de profissionais da própria pasta para atender a demanda existente, sem prejuízos ao atendimento em outras áreas. E você que busca oportunidade de emprego hoje, a Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego, Cine Amazonas, disponibiliza 166 vagas de emprego nesta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, na Avenida Djalma Batista, na Galeria Mais, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas já iniciou desde as 8 horas da manhã e os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia. 9h22, pelo menos 70 milhões de litros do óleo diesel deixaram de ser queimados por mês em 13 usinas termoelétricas do estado, segundo a Cigás, Companhia de Gás do Amazonas. O número é resultado da mudança na matriz energética dessas unidades que já operam apenas com gás natural. Quari, Codajás, Anuri, Anamanca, Apiranga e Manaus são os 6 municípios onde o uso do gás natural nas termoelétricas já é uma realidade. O diretor comercial da Cigás, Clóvis
Luiz Correia disse que a troca do óleo combustível pelo gás natural reduziu em torno de 70 milhões de litros do consumo mensal de óleo nas termoelétricas. A troca do óleo combustível pelo gás natural reduziu em torno de 70 milhões de litros o consumo mensal de óleo nas termoelétricas. O que é que isso significa? Bom, calculamos algo em torno de 200 carretas de óleo a menos por dia na cidade de Manaus. Então, imagina o impacto disso no trânsito, né? Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Homem é encontrado com golpe de terçado no pescoço e esfaqueado na cabeça. Jocinei Brito. Na madrugada da quarta-feira, dia 17, Diego Lira dos Santos, de 32 anos, foi golpeado com um terçado no pescoço, cabeça, braço e mão. A agressão ocorreu na rua Campos Sales, bairro Compensa, na zona oeste da capital. A vítima foi encontrada por populares, que informaram à polícia militar que ouviram gritos no local antes de encontrarem a Diego, mas não viram o responsável pelo crime. O homem foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, onde deu entrada em estado grave, e após os primeiros atendimentos, foi encaminhado ao Hospital João Lúcio, na Zona Leste. O detento do regime semiaberto, Eduardo da Silva Cruz, de 24 anos, foi morto a tiros ao tentar assaltar um café da manhã localizado na rua Alexandre Magno, no bairro Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com testemunhas, o homem chegou ao estabelecimento em uma moto preta com outro suspeito na garupa. A dupla anunciou o assalto e chegou a efetuar disparos contra os clientes. Entretanto, os criminosos foram surpreendidos por um homem armado que estava no local. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na manhã da quarta-feira, o adolescente Arlisson Tanaltos Padilha, de 16 anos, foi morto com vários tiros em uma área de invasão conhecida como Coliseu, no bairro João Paulo, na zona leste da capital. Testemunhas relataram que um homem chamou o adolescente pelo nome e o levou até uma área de construção, onde ele foi morto com vários tiros. De acordo com os policiais militares da 30ª SICOM, o adolescente tem envolvimento com o tráfico de drogas na região. Entretanto, não tem nenhuma passagem pela polícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Na tarde da quarta-feira, um adolescente identificado como Igor, de 17 anos, foi morto e uma mulher identificada como Sara Zaine, de 19 anos, foi presa. A dupla estava realizando assaltos na rua 180, no núcleo 15, do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Conforme testemunhas, a dupla estava em uma moto que era pilotada por Sara e haviam acabado de roubar o celular de um pedestre naquela região. Mas durante a fuga, Igor foi atingido com vários tiros. Sara conseguiu se proteger e foi contida por populares, sendo presa por policiais militares da 27ª SICOM. O corpo de Igor foi levado para o Instituto Médico Legal. De Manaus, Jocinei Brito. Notícias do Esporte. 9 horas e 26 minutos e agora com ele, Júlio César Reis. O Santos goleou o Iranduba e o time amazonense se complica no Brasileirão Feminino. JC, bom dia. Olá, bom dia amigos do esporte. É isso mesmo, em jogo disputado na Arena da Amazônia, o Iranduba não teve uma boa noite, podemos dizer assim. Valendo pela 12ª rodada do Brasileiro Feminino, o Hulk jogou contra o Santos e foi goleado por 5-0. Dominada durante os 90 minutos da partida, a equipe amazonense agora ocupa a 10ª colocação a 1 ponto da zona do rebaixamento. O próximo desafio do time amazonense é domingo, às 2 horas da tarde, contra a Ponte Preta em Campinas. O amazonense José Neto vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que vai acontecer em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Com dificuldades financeiras, os familiares e amigos do atleta vão promover uma feijoada neste sábado, dia 20, no Espaço Cultural Ana Lisboa, na Avenida Ipixuna, no bairro da Cachoeirinha, com direito a som ao vivo. Todo o recurso ganhado será para as despesas do atleta na competição. Só lembrando que a feijoada começa às 12 horas. O duelo entre Manaus e Caxias do Sul
marcado para sábado que vem, às 3 horas da tarde, na Arena da Amazônia, está bastante comentada na cidade e a venda dos ingressos está sendo um sucesso. Você, torcedor que ainda não adquiriu o seu bilhete, atenção para os postos credenciados. Os baréis no Manauara Shopping, Boutique do Torcedor na Cachoeirinha, Via Artifício no bairro Cidade de Deus e na distribuidora Guedes no bairro da Cidade Nova. Os bilhetes podem ser comercializados no valor de R$20 até sexta-feira. Nas últimas, Rodrigo e Vinícius Júnior, duas das principais promessas do futebol brasileiro, foram inscritos no Real Madrid, no time B. É uma forma, assim, seria equivalente à terceira divisão do Campeonato Espanhol. Essa é a segunda vez que Vinícius Júnior é colocado no time inferior e a informação é do jornal AS. Com as notícias do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. Agora são 9 horas e 28 minutos. O Grêmio, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e o Inter estão nas semifinais da Copa do Brasil. Estão definidos os semifinalistas da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, o Bahia foi derrotado em casa pelo Grêmio por 1-0. Como resultado da partida de ida tinha sido 1-1, o Grêmio avança na competição. Renato Gaúcho, técnico da equipe do Grêmio, aprovou o empenho dos jogadores dentro de campo. Vocês puderam ver, a equipe do Grêmio dominou o jogo o tempo todo. Valorizamos bastante a posse de bola, que é o nosso forte. O Bahia, desde o primeiro minuto, jogou se defendendo e nós sabemos disso. Nós tínhamos que ter calma, porque os espaços iriam aparecer. Dar os parabéns também para a torcida do Bahia, que fez uma festa belíssima. Eu já trabalhei aqui, uma torcida empolgante. Incentivou bastante a equipe deles. Um tinha que passar. Passou o Grêmio. Fico feliz, como já falei para vocês, principalmente pelo comportamento da minha equipe. Em Minas Gerais, no Clássico Mineiro, o Atlético encarou o Cruzeiro jogando no Independência. Perdeu o primeiro confronto por 3-0 e venceu na noite desta quarta-feira por 2-0, resultado que não foi suficiente para barrar o Cruzeiro de Mano Menezes, que avança na competição. O Cruzeiro teve poucos momentos de uma conexão mais adequada, de uma qualidade de jogo, que trabalhou um pouco a bola para encontrar espaços. Não fez um grande jogo. Então também tá dentro desse contexto. O Atlético estava mais vivo, estava mais inteiro, pôde agredir a gente mais e nós não conseguimos ter uma resposta tão boa pela qualidade do time e do jogo que temos capaz de fazer. Daí pra frente só emoção. No Beira-Rio, o Internacional no tempo normal venceu o Palmeiras por 1-0, gol de Patrick. Mesmo resultado que aconteceu aqui em São Paulo na semana passada. O jogo foi disputado nas penalidades e o Inter bateu o Palmeiras por 5-4, indo às semifinais da Copa do Brasil. Marcelo Lomba, goleiro do Internacional, com muita emoção após a classificação, deu seu recado. Para nós ainda faltam 2 passos, mas com certeza bater o Palmeiras significa muito. É mérito de todo o grupo, muito trabalho. E vamos lá, vamos seguir em frente. No Maracanã, o Flamengo também não teve sorte. No tempo normal, empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Gabriel fez o gol do Flamengo e Rony o gol do Atlético. A partida foi para os pênaltis. Santos, goleiro do Furacão, pegou 2 penalidades. E o Atlético eliminou o Flamengo no Rio de Janeiro, diante de quase 70 mil. A notícia que jamais mudará. Os finalistas da Copa do Brasil, Grêmio e Atlético Paranaense, Cruzeiro Internacional. As duas paixões em conexão. João 15, versículo 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias. Um ótimo dia para você. Fica agora com Estação Vida. Vem aí Franklin Costa.
Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar.